A parábola do bom samaritano explicada. Reflexão bíblica. A parábola do bom samaritano é uma história que Jesus contou para explicar sobre o amor ao próximo. Amar não é um simples sentimento, mas é uma ação que deve ser expressa em atitudes generosas. O bom samaritano era uma pessoa estranha que cuidou de alguém desconhecido, sem esperar receber nada em troca. A história do bom samaritano está registrada em Lucas 10:37. Ela nos mostra que devemos amar a todos, sem preconceito, agindo da mesma maneira que gostaríamos que tratassem a nós mesmos. O seu significado aponta para o cuidado bondoso que devemos ter para com o outro, mesmo que essa pessoa pertença a um grupo desprezado. Um dia, enquanto Jesus ensinava, um perito na lei o pôs à prova. Os peritos na lei eram estudiosos que conheciam profundamente a lei de Deus, dada a Moisés. Após afirmar que para ter a vida eterna é preciso amar a Deus e amar o próximo, o perito na lei perguntou a Jesus quem era seu próximo. Em resposta, Jesus contou essa história, encontrada em Lucas 10:30-37. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: "Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar." Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: "Aquele que teve misericórdia dele." Então Jesus disse: "Vá e faça o mesmo." Lucas 10:30-37. A parábola do bom samaritano mostra o que é realmente importante para Deus: o amor verdadeiro. O seu significado aponta para o que deve ser central na vida do cristão: o amor ao Senhor e às pessoas. A parábola do bom samaritano ilustra que toda pessoa, independentemente de sua origem, etnia, idade ou condição social, é digna de amor e cuidado. A importância de amar ao próximo sem nenhuma limitação está no centro da mensagem que essa história transmite. O sacerdote e o levita eram pessoas que conheciam bem a lei de Deus. Eles trabalhavam no templo e tinham grande responsabilidade religiosa. Mas todo o seu conhecimento e todos os rituais não valiam de nada. Suas ações mostraram que a lei de Deus não estava em seus corações. O Senhor diz: "Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens." Isaías 29:13. Uma prova real de que temos a palavra de Deus nos nossos corações é quando a colocamos em prática, obedecendo o que o Senhor nos ensina, com amor, fidelidade e perseverança. Ser um bom samaritano significa agir como um verdadeiro cristão, expressando em atitudes o amor que recebemos de Deus. Para sermos próximos, precisamos ter olhos atentos para ver a necessidade alheia, ter os ouvidos prontos para ouvir, ter o coração bondoso para sentir a dor do outro e os braços abertos, prontos para ajudar, com as mãos estendidas para ajudar ao necessitado. Ter uma atitude semelhante à do bom samaritano significa amar sem reservas. O samaritano poderia ter ficado feliz com o sofrimento daquele homem ferido, porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. Mas o samaritano não viu ali um inimigo ou um problema alheio. Ele viu um ser humano que precisava de ajuda. O samaritano não ficou indiferente, ele ajudou. O bom samaritano amou de verdade. Assim também devemos amar ao próximo, mesmo que isso envolva sair da nossa zona de conforto, com esforço, dispor o tempo, atenção e recursos em prol do bem do outro. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade,
mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. 1 João 3, 17 e 18. A parábola do bom samaritano nos dias de hoje. A ilustração do bom samaritano continua relevante na atualidade, pois muitos continuam agindo como o sacerdote e o levita da parábola. A falta de empatia e compaixão pelo próximo é visivelmente comum nos nossos tempos. Infelizmente, muitas pessoas são rejeitadas e hostilizadas pela sua classe social, cor da pele, etnia, opção religiosa, política ou sexual. Sem amor, nada que fazemos tem valor. Ir à igreja, orar, pregar, cantar, ler a Bíblia, os conhecimentos gerais que adquirimos, mesmo os talentos e convicções, todas essas coisas só têm valor quando temos o amor de Deus em nossos corações. O amor de Deus se reflete na forma como tratamos o nosso próximo. Seja quem for essa pessoa, alguém do partido político oposto ao seu, um refugiado estrangeiro, alguém de uma etnia cigana, africana ou indígena, um religioso islâmico, um traficante, um líder corrupto, um homossexual, um negro, pobre, deficiente físico ou mental, tal como o bom samaritano, devemos ajudar aos necessitados, sem considerar a condição religiosa, moral ou social. Nessa história, o bom samaritano, sem nome, sem títulos e sem palavras, deu uma lição impactante àquele estudioso da lei. Que o Senhor nos ajude a ser cristãos genuínos, desenvolvendo a verdadeira religião perante Deus e os homens, amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo, independentemente de quem ele seja, com empatia e compaixão. Lembre-se que a Bíblia diz que religião verdadeira é cuidar dos necessitados. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27.